Muito bem, olha, você já me ajudou na apresentação. O Marinho está falando direto do Ceará, ele é consultor imobiliário, ele que é do grupo Mãe Rainha Urbanismo. Marinho, prazer te receber. Obrigado, Virginia. Muito obrigado a todos aí pela participação aqui juntos com vocês, a gente poder debater esse tema tão importante. E a Janete, isso, obrigada a você. E a Janete Marques, Marinho, que também está falando direto de Brasília, ela também é corretora, experiente de imóveis, já bateu papo com a gente aqui durante a pandemia, né, Janete? E a Janete, ela é piauiense, mas hoje ela está em Brasília, ela não para, atuando no mercado. Janete, nosso bate-bola hoje também vai ser bacana, né? Boa noite a todos do programa Gente de Negócio. Hoje vamos bater um bate-papo bem interessante no mercado imobiliário, que é um setor que não foi tanto, como é que se diz, prejudicado, afetado nessa crise. Pelo contrário, ele teve um crescimento bem interessante aí para esse setor. Olha, é o seguinte, eu vou começar batendo esse papo com o Holanda. O Holanda tem aí 32 anos no mercado, né? Isso, Holanda, quando fiz a conta certa? Na verdade, são 35 anos. Nós estamos no 35. 35. Cheguei pertinho. E aí, eu andei conversando com você das últimas vezes aqui no Live Gente Negócios, e a gente, durante momentos bem difíceis, né? No início da pandemia, eu já te chamei para bater papo pela tua experiência larga. E aí você já tinha assim, olhares, vamos dizer, não tão catastróficos para a crise. Agora, o momento atual, nós tivemos as medidas do governo, liberação de crédito, e aí tivemos a questão do auxílio e todas as polêmicas da pandemia, as dificuldades, e chegamos até aqui com um segmento imobiliário forte, robusto, resistente. E aí vem o Pro Brasil, Paulo Guedes, à frente aí de um projeto que ele procura aí um apoio, né? Antes de realmente terminar de passar caneta. E eu gostaria que você analisasse como é que o mercado deve receber essas próximas medidas do governo. Bom, inicialmente dizer que, de fato, a atividade imobiliária ela acabou expandindo-se, dado aí a fartura de crédito imobiliário, assim como a diminuição de juros. Isso faz com que aquele dinheiro que está lá parado, rendendo, me parece que hoje 2, alguma coisa ao ano, ele acabe indo para o mercado, como acontece nas economias desenvolvidas, né? Os valores investidos eles vão para atividade comercial, empresarial, industrial, enfim, vai para o mercado, né? O mercado, então, propicia emprego que propicia renda. Isso, eu diria que é o binômio do crescimento e do desenvolvimento. Passa necessariamente por investimentos. Quanto ao programa Pro Brasil, me parece que é o mesmo do mesmo, né? Não vai mudar muito, não, muda só o nome. E o impacto certamente é positivo, na medida em que, né, ele expande renda ou aumenta a base de consumo. Foi o que os governos anteriores, isso começou com Fernando Henrique Cardoso, foi ampliado e bastante ampliado por o governo Lula e mantido pela Dilma, e agora o governo Bolsonaro emplaca a mesma. Antes falavam que isso era esmola para os nordestinos, hoje é a salvação do governo. Lamentavelmente, eles criticava-se o Bolsa Família, criticava-se os bolsas, enfim, os auxílios, que, para mim, toda e qualquer sociedade desenvolvida tem que olhar para os menos favorecidos. Isso acontece na Europa, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no mundo desenvolvido. É dever daqueles que ganham mais, né, o país, distribuir, né, de forma mais igualitária os seus recursos. Hoje, como eu disse, me parece vai ser o mesmo do mesmo, mas isso é positivo, na medida que mantém a economia aquecida, porque aqueles menos favorecidos acabam tendo renda e com essa renda acaba ativando, digamos, o mercado de um modo geral. Muito bem. Agora eu vou para o Ceará com o Marinho. Marinho, você tem larga experiência com urbanismo, né? Você já vem de uma escola em que os desafios são grandes, com a área de loteamento, e uma expertise grande no segmento. Como é que você acha que o Nordeste entra dentro desse circuito, desse momento atual?
o Nordeste, que em muitos momentos, por exemplo, saiu uma pesquisa bem atual, falando da dificuldade que o Nordeste tem nessa pandemia. Eu conversei, inclusive, nos bastidores com a Holanda, falando que o Nordeste precisa acordar, né, desse longo tempo aí de letargia, ser uma região mais proativa em muitos sentidos. E essa pesquisa que eu puxei é uma pesquisa que diz que de todos os estados da federação, no Nordeste, no Piauí, é o estado que tem mais dificuldade tecnológica para se modernizar e acompanhar a digitalização nesse período de pandemia. Quer dizer, é um dado muito alarmante. Nós temos aí o Nordeste em situação em alguns estados realmente com patamares econômicos diferentes. Como é que você vê esse momento e as medidas e a situação do Nordeste, por exemplo? Boa noite a todos. É o seguinte, eu tenho uma visão pela minha história de trabalho, eu sempre busco ser muito realista, avaliar bem os cenários e as situações, mas é uma coisa nata de mim buscar a boa questão, ser otimista com os fatos, né? Então, eu sempre gosto de olhar para as situações vendo o lado positivo. Eu acho que tudo que acontece sempre tem uma ótica positiva, cabe a gente ter essa sabedoria, essa sensibilidade e transformar esses fatos em coisas boas. Realmente vivemos um momento muito especial, globalmente. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e ela veio com um impacto muito grande em alguns setores, principalmente. Eu vejo que dentro desse momento que a gente viveu na pandemia, algumas coisas estão mudando na vida das pessoas, e a busca por uma moradia melhor, a busca por a construção civil, ela por si só, ela é um grande motor da economia, e esse cenário de pandemia fez com que ela tivesse mais protagonismo ainda, e acredito muito na potencialidade que esse setor tem para a economia como um todo. As medidas que eu estou vendo atual, concordo com a Holanda, muita coisa já vinha em andamento por governos anteriores, mas é natural que existam processos evolutivos nesses planos e, inclusive, hoje foi publicado, confesso que não tive tempo ainda de ver os detalhes do que foi publicado hoje, parece que se falou aí da Casa Verde e Amarela, não estou situado ainda das condições por conta do trabalho, mas eu tenho uma esperança e acredito muito que o mercado imobiliário ele vai ser protagonista na retomada dessa nova etapa que estamos vivendo todos. É bacana, juntando o raciocínio da Holanda com o do Marinho, dá para a gente puxar assim, um discurso muito uníssono no seguinte, viu, Janete? O Holanda falou das situações de positividade e que devem vir mais ainda. E o Marinho puxou a questão de se olhar muito para as pessoas. Todos os especialistas observam que, apesar do mundo estar cada dia mais tecnológico e que a escassez de mão de obra pode advir da falta de não preparo e especialização das pessoas para esse mundo de tecnologia cada vez mais virtual, ao mesmo tempo se chama a atenção de que é muito importante, dentro desses contextos, a valorização do ser humano. E aí eu te pergunto, Janete, então vai ser o momento em que as entregas têm que ser bem maiores por parte das empresas, as empresas vão precisar se integrar mais com o consumidor final, vão precisar entregar mais para o consumidor final? Como é que você analisa isso? Sim, Virgínia, na verdade é um momento bem fascinante, que acredito que muitas pessoas não imaginavam que chegaria. Foi um começo que todos nós do setor imobiliário ficamos bem assustados, que meados de março, abril, realmente teve uma queda, mas quando foi começo de maio, o setor veio bem forte, inclusive assustou alguns especialistas da área, eu mesmo fiquei assustada. Mas assim, o que é que a gente está vendo? As construtoras estão oferecendo mais qualidade de vida para o seu cliente. O cliente que está em condomínios, em edifícios, está migrando para condomínios abertos, casas. Isso a gente viu uma transferência de edifício para casa que é enorme, Virgínia, porque antes, em 2019, estava tendo o contrário. As pessoas estavam em casas, condomínio de casas, mudando para edifícios. E agora é o contrário, está tendo muito essa mudança no nosso setor. E assim, eles estão buscando muito pela qualidade de vida. Foram muitos dias intensos com a família e eles perceberam que o que importa é o aconchego da família, mais aconchego no lar. Então, assim, elas estão buscando muito conforto e eles estão muito, como é que se diz, bem criteriosos quando vão comprar alguma coisa. Eles pensam não só nele, agora na família, no entorno,
da família, sim. Então, é um momento muito maravilhoso, sem contar que, além disso, as taxas de juros vêm caindo cada vez mais. Há 15 dias atrás, o Banco do Brasil trouxe uma linha de crédito de 6,57. Quando foi 7 dias depois, segunda-feira, já baixou para 6,37. Então, assim, teve uma mudança, não só no setor como na taxa, que fez com o cliente que estava pensando há 3 anos atrás em comprar, mas estava adiando, então ele viu que é o momento, e assim, ele está maravilhado com esse momento. Até eu estou, Virgínia, para te falar a verdade, eu não parei, vim para cá para ver como é que está o mercado, falar com várias pessoas, para ver como é que está o setor aqui em Brasília. Fui em Goiás também, olhar, que eu gosto de pesquisar como é que vai expandir no meu Piauí, que eu gosto de levar novidades para lá. E assim, eu estou encantada com todo mundo que eu falo, fiz pesquisas aqui, então assim, as pessoas estão muito encantadas com esse momento. Lógico que houve muito desastre com algumas pessoas, mas assim, o nosso setor não foi muito afetado, pelo contrário, teve um crescimento bastante interessante, tanto como aluguel e venda. E isso a gente não tem parado, viu? Muito bem. Holanda, a Janete falou aí dos incentivos, né, das linhas de crédito. Você foi pioneiro no Nordeste em muitos, vamos dizer assim, itens dos seus negócios, né? E aí você acabou também de lançar uma imobiliária que é totalmente virtual, né? Se encaixa aí com esse momento que a Janete está descrevendo tão promissor. Sim, encaixa sim, com certeza. A Janete fala com autoridade que no começo da pandemia houve sim um retrocesso, ou uma estabilidade, até por conta do começo da pandemia, da proibição de entradas em condomínios por parte de síndicos, etc, etc. Da mesma forma, quando ela fala da expansão de vendas a partir de abril, maio, isso tem a ver com a redução de juros, isso tem a ver com a competitividade. O Banco Santander começou a trazer uma linha de 6,99, fez com que o Banco do Brasil se movimentasse, isso é muito bom. A Caixa Econômica certamente também vai trazer valores mais baixos, e eu imagino que logo o Santander deve dar alguma resposta também. Então, tudo isso acaba aquecendo o mercado. Lamentavelmente, no início da pandemia, alguns estados proibiram, enfim, o exercício da atividade construtiva. O Piauí foi um deles. Aliás, o Piauí foi um dos únicos, digamos assim, a proibir tanto a construção civil quanto a pública. Isso não aconteceu com São Paulo, que era o foco da pandemia, e São Paulo estava em pleno funcionamento, não em pleno funcionamento, mas funcionando, né, com as devidas segurança, tanto a área pública quanto a área privada. Já quanto aos lançamentos imobiliários virtuais, me parece isso ser uma tendência. O conceito de negócio está sendo alterado significativamente. A Magazine Luiza, por exemplo, traz aí agora recente, o filho da Luiza Trajano traz aí informação de que eles cresceram 80%, né, nesse período de pandemia, nesse período que ainda estamos. Tem uma grande empresa de São Paulo, né, uma imobiliária virtual que trabalha com locação, eles também cresceram bastante. Hoje, segundo a reportagem dos mesmos, alugam 5.000 imóveis por mês. E nós lançamos um projeto que nós já temos há uns 3 anos e meio que nós estamos desenvolvendo, já imaginando que esse modelo de negócios vai ser drasticamente alterado, não só na área de locação, mas sobretudo na área de venda também. Tem aí a Loft em São Paulo e mais algumas outras iniciativas, o próprio Quinta Andar, que eu falei agora há pouco. Eu não falei o nome dele, que eu não gostaria de falar, mas não tem como não falar. É a primeira iniciativa de uma imobiliária voltada. Ele iniciou voltando-se para a locação, mas percebendo o filão que é vendas, ele também já colocou dentro da sua plataforma a venda e compra de imóveis. De modo que nós temos lançando aí já há um mês e pouco, o Plano B. O Plano B é uma imobiliária virtual, direcionada tanto para aluguel quanto para venda, mas no primeiro momento, sobretudo, para aluguel. Nós temos expertise, fazemos isso há 35 anos, somos pioneiros em garantir aluguel, que o Quinta Andar está fazendo, nós fazemos isso, modéstia à parte, nós fazemos melhor do que eles. Porque eles estão fazendo isso há 5 anos, eu estou fazendo há 35. Aliás, você está bem na frente, né? Aliás, nós ensinamos isso no Brasil, não há nenhuma imobiliária que trabalha com aluguel no Brasil com garantia.
ou melhor, que trabalhe com garantia de aluguel há mais tempo do que eu. O Piauí, por exemplo, a cidade de Teresina é um exemplo disso. Praticamente todas as imobiliárias que trabalham no Piauí ou em Teresina com aluguel têm que trabalhar com garantia. Entendi. Nós temos aí no Ceará, Marinho, vocês atuam no Ceará e no Piauí, não é isso? Exato. A gente na Mãe Rainha Urbanismo, a gente atua no Ceará e no Piauí. Mas nós temos dentro do nosso grupo também uma rede de lojas de eletroeletrônicos. Então, a gente atua do Pará ao Pernambuco e Brasília. Inclusive, temos 5 lojas em Brasília. Então, você está falando do iByte, né? Que junto com o Magazine Luiza cresceu muito aqui no Piauí. A gente até brinca que hoje é o posto Ipiranga aqui no Piauí, porque ampliou o mix de produtos e tem tudo. Tem muita coisa. O Holanda até riu agora, porque... Eu estava concluindo, porque eu acho que caiu, desculpa. Caiu o seu áudio, aí eu fui conversando com o Marinho aqui, Holanda, falando desses desafios todos que você falou, que você atua como imobiliária virtual já é mais recente, mas seus 35 anos da garantia, né? Do aluguel. E aí, o Marinho, ele está falando que o grupo dele é no Brasil inteiro, em várias regiões do Brasil, e com urbanismo, Ceará e Piauí, não é isso, Marinho? Exato. No urbanismo, Ceará e Piauí é onde a nossa base, a gente atua há 20 anos. Muito bem. E aí, por exemplo, com o urbanismo, eu quero saber se é a mesma lógica do que o Holanda está falando em relação ao aluguel, em relação ao mercado, como ele descreveu, ou se vocês têm assim, um desafio um pouco maior. Porque se procura muito hoje a questão da qualidade de vida que Janete falou, né? A qualidade de vida hoje é o grande divisor de águas dessa pandemia, seja a questão humana que eu venho resgatando. Então, isso aí para vocês talvez tenha uma exigência muito grande dentro do urbanismo, não é? Exatamente. Eu vou resgatar o que eu falei anteriormente. Eu acho que o foco das empresas, eu acho que essa pandemia ela deu uma chacoalhada e trouxe um pouco isso mais à tona, tem que ser sempre as pessoas, seja os clientes, seja os colaboradores, seja o seu papel quanto empresa na sociedade. Eu acho que as empresas elas ficaram mais sensíveis dentro desse momento e enxergaram isso com mais nitidez. Eu costumo também falar que a pandemia, ela, na verdade, ela não ditou, óbvio que algumas tendências ela ditou, mas eu acho que na grande maioria ela acelerou algumas coisas que já estavam em curso, né? Essa digitalização, essa questão muito forte do online nas vidas das pessoas, ia ser uma coisa que já ia acontecer. Se a gente comparar, por exemplo, o mercado eletrônico dos Estados Unidos, nesses últimos 4 meses, foi o mesmo ganho proporcional de 8 anos de crescimento, assim, 4 meses de crescimento online equivalia a 8 anos no ritmo anterior. E eu acho que essa acelerada, ela fez com que as empresas e as pessoas enxergassem melhor o rumo que deve tomar em seus negócios. Eu costumo também falar que a tecnologia, que o online, que as soluções digitais, elas não são fim, elas são meio. O fim sempre é a satisfação das pessoas. As empresas buscando entregar as melhores soluções, seja a solução urbanística, com projetos, com soluções sustentáveis, com soluções de qualidade de vida, de praça, de qualidade construtiva, seja uma solução de um serviço. Eu acho que todos nós precisamos ter isso muito forte e direcionar nossos trabalhos nesse caminho. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados e um dos grandes legados de todo com certeza. A Janete falou muito de dor, mas que a gente precisa olhar tudo com uma visão otimista. E trazer coisas agora só para arrematar teu raciocínio em cima da qualidade de vida, por exemplo, o que é que vocês acham que dos teus projetos vocês precisaram investir mais, entregar mais para o consumidor, como a gente estava falando na pergunta anterior, em relação a itens como segurança, a questão do meio ambiente integrado, por exemplo, nos projetos do teu grupo empresarial? Pronto, vou falando de urbanismo, a gente sempre busca ver a localização e a conexão dos nossos projetos com a cidade, a qualidade construtiva para entregar um produto com uma qualidade construtiva interessante, a conexão dos projetos com o meio ambiente, um paisagismo, uma solução viária e de drenagem que seja a melhor para cada região. A gente, pelo histórico de trabalho da gente, a gente já conseguiu, em vários projetos, solucionar questões urbanísticas de cidades
a partir daquele nosso empreendimento, seja do ponto de vista viário, seja do ponto de vista de drenagem, seja do ponto de vista de qualidade de vida em termos de praça e de outros equipamentos que a gente entrega junto. A segurança, como você falou, também é um ponto muito importante, que faz parte hoje do dia a dia de todo mundo, né? Então, também, os critérios e os cuidados de segurança são vários pequenos detalhes, eu acho que não é um item só, é um conjunto de itens que, somados, vão dar essa sensação de qualidade de vida e de prazer e de realização de sonho para os clientes, para as pessoas. Entendo. Holanda, agora vou bater bola com os de Brasília, né? Que eu estou muito no Ceará e no Piauí, acho que eu estou puxando muito a sardinha para cá. Vou para Brasília com Holanda e Janete. Olha, vocês podem interromper aí a resposta do outro, não tem problema, eu não quero que é todo mundo de casa, né? Holanda, quando você foi interrompido, você falava desses desafios de mercado. Como é bom você ter essa experiência, essa credibilidade, esses 35 anos de negócio, e você poder lançar um negócio em plena crise econômica do Brasil, em plena pandemia, sabendo no que estava assim, acertando, no que estava fazendo, já para facilitar a vida de todo mundo, hein? Na verdade, o projeto ele já data de uns 3 anos e meio, quando nós tomamos conhecimento do lançamento, que data de uns 5 anos, mais ou menos, do quinto andar. Nós imaginamos e projetamos que, se assim continuasse, eles vão passar por cima de todas as imobiliárias como um tsunami, sobretudo na área de locação, mas eles perceberam o filão que é também na área de vendas. O que eu disse há pouco, disse numa outra entrevista que eu dei, que nós, corretores de imóveis, segmento da atividade imobiliária, temos que nos preparar para poder permanecer no mercado. E o Plano B vem com essa proposta. O Plano B vem para poder fazer com que eu sou corretor de imóveis há 34 anos, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, sou presidente do Secov aí em Teresina. Enfim, eu sou da atividade imobiliária, eu não poderia, em momento algum, tendo eu uma empresa de tecnologia que desenvolve nossos sistemas para que nós possamos usar, não poderia, né, deixar que uma empresa viesse e passasse por cima. De modo que nós estamos preparados para enfrentar o quinto andar, para enfrentar outras plataformas, e vamos disponibilizar o Plano B para todos os colegas, todas as co-irmãs, no sentido de que nós devemos permanecer no mercado. Como disse o Marinho, é só a pandemia só antecipou tudo isto, né? O conceito de uma série de negócios, o próprio Estado, né, na esfera federal, estadual e municipal, você praticamente não faz mais nada que não seja pela internet. Banco, você não precisa mais ir em banco. Mas eu não queria tomar todo o tempo, vou deixar que a Janete possa falar, Holanda, no dia a dia e tal. Holanda, eu achei até interessante, eu vi a tua plataforma, eu achei até interessante, isso há algum tempo atrás. Eu não me recordo se foi bem no início da pandemia ou foi no meio. É uma plataforma que vocês têm, que eu achei bem interessante, me chamou muita atenção, do financiamento. Eu não entendi ali, mas eu comecei a ler e eu achei interessante. Eu não sei se é o financiamento próprio, algo parecido na parte de locação, ou foi na parte de financiar o imóvel. Eu vi que era uma plataforma de fora que você estava trazendo, e eu achei bem interessante, como você falou da plataforma do Quinto Andar. É uma plataforma que eu venho estudando há um bom tempo, eles iniciados no meados de 2012 e já foram bastante premiados, como você falou aí, as imobiliárias físicas, que que não expandiu tão tecnologicamente, né? Elas têm que ficar atentas a isso, porque senão essas imobiliárias tecnológicas, elas comem as menores. E assim, os feras como você, com mais de 30 e poucos anos, 35 anos, né? Que está sempre à frente, é bom. E eu acho bem interessante. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu achei bem interessante na tua plataforma, porque, assim, de todos lá de Teresina, o que me chamou mais atenção foi a sua. A forma como vocês trabalham, a forma como vocês tratam com o cliente, a forma da alocação de vocês que eu achei interessante. Então, assim, eu achei muito interessante. É até um prazer estar falando com você aqui, né? Já estão fazendo negócio no ar aqui no Gente Negócio, viu, Marinho? Você está vendo, né? Vocês podem até marcar um café aí em Brasília, viu? Estou fazendo, já ajeitando a agenda.
porque Com estão os certeza, dois era um aí no prazer. Distrito Federal. Seria um prazer recebê-la na nossa empresa, aqui na W3, próximo, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Mas Olha aí, tá feito. falando do negócio em si, não, nós não temos financiamento. Nós somos uma empresa imobiliária que atua fortemente no segmento locação. Temos um departamento de venda que está se intensificando. E há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, nós fizemos uma parceria com a Ademilá. A Ademilá é uma empresa de consórcio, cuja compra e venda de imóvel, hoje, me parece bem mais atrativa do que o financiamento propriamente dito. Enquanto o financiamento leva 120, 180, 240, 360 meses, portanto, mais de 30 anos, na aquisição de uma carta de consórcio imobiliária, você pode adquirir um imóvel em 20 anos, até menos de 20 anos, você já pega grupos em andamento. Então, o custo, o valor é muito inferior ao financiamento. E é uma plataforma, aquisição de imóveis através de consórcio, é algo que ainda não foi explorado devidamente no Brasil. A gente está engatinhando nisso ainda. Verdade. 5%, 6%, mas pode expandir muito, muito mais ainda do que vem fazendo. Então, lá é possível, sim, de você financiar. Então, nós somos parceiros da Ademilá, que é uma empresa que tem sede e nasceu no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Uma empresa que hoje já é a 7ª